E no vídeo de hoje, a Igreja Messiânica Mundial, instituída no Japão em 1935 por Mokichi Okada, Senhor da Luz. No Brasil, a instituição possui cerca de 500 unidades, denominadas Joei Center, e atualmente conta com cerca de 1.800.000 seguidores. Destes, mais de 500.000 é ministrante do Joei. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Os messiânicos creem em Deus como Criador do universo. Creem que desde o início da criação, Deus objetivou estabelecer o paraíso na Terra e tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Com tal propósito, fez do ser humano seu representante, submetendo a ele todas as demais criaturas e coisas. Creem, portanto, que a história da humanidade constituiu estágios preparatórios, degraus para se concretizar o paraíso na Terra. Para cada época, Deus teria feito surgir as pessoas e as religiões necessárias, cada qual com sua missão. Creem que no presente, quando o mundo vagueia em tal caótica situação, Deus teria enviado Meishu Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar a sagrada obra de salvação da humanidade. Por conseguinte, empenham-se de corpo e alma na erradicação da doença, da pobreza e do conflito. Os três grandes infortúnios que afligem a humanidade, visando a concretização do mundo ideal de eterna paz e de perfeita verdade, bem e belo. A doutrina, ou seja, o conjunto de princípios que são a base filosófica da Igreja Messiânica Mundial, foi escrita por Meishu Sama, segundo eles, por inspiração divina, no estado de estreita união com Deus, e por isto ele as denominou Escrituras Divinas. Em sua atuação diária, assim como em seus escritos, também conhecidos como ensinamentos, Meishu Sama deu grande valor ao espírito da palavra e enfatizou sua grande influência sobre o destino das pessoas. Assim reconhecem o espírito da palavra como importante veículo da transmissão da vontade divina de maneira acessível ao maior número de pessoas. Meishu Sama dedicou-se intensamente ao trabalho de traduzir em textos toda a compreensão que lhe teria sido concedida por Deus sobre as leis divinas, o mundo espiritual, o plano de Deus, as leis da natureza e a missão do ser humano. A coletânea Alicerce do Paraíso, composta por 5 volumes, reuniria os ensinamentos básicos da fé messiânica. Meishu Sama recomendou a leitura diligente dos escritos divinos como prática fundamental para a elevação da espiritualidade, o fortalecimento da fé e a contínua conquista da sabedoria, essenciais ao alcance e manutenção da felicidade, segundo ele. E ele continua que ler os escritos divinos no caso, seria receber o Joei através das letras. A Igreja Messiânica Mundial nasceu no Japão em 1º de janeiro de 1935, na forma de uma associação religiosa que à época recebeu o nome de Associação Kanon do Grande. Somente em 1950 é que ela passou a se chamar Igreja Messiânica Mundial. A respeito dessa mudança no nome da igreja, Meishu Sama explicou: como Kyusei Kyu se escreve com ideogramas chineses, acaba restringindo-se ao Oriente. Contudo, como o objetivo é de qualquer forma salvar toda a humanidade, é preciso expressar o sentido apropriado. Por este motivo, atribui a leitura Messias ao ideograma Kyusei. Como o sentido é este, Messias significa tão somente Kyusei, salvação do mundo. A história da igreja seria fruto da fé, da dedicação incansável, do servir sincero e da determinação de um incontável número de pioneiros, os quais, cada um, dentro do papel que desempenhou e da missão que cumpriu,
contribuiu de maneira inestimável para a ampliação da salvação de pessoas por meio do Jorei e da prática dos ensinamentos de Meishu Sama. No Brasil, as atividades de difusão do Jorei dos ensinamentos de Meishu Sama remontam à década de 1950, quando o fluxo de imigração japonesa foi retomado após o fim da Segunda Grande Guerra. Conforme registros, o primeiro messiânico a pisar em terras brasileiras foi o deputado federal Kajio Nakamura, que integrou a comissão do governo japonês enviado ao Brasil para concluir o convênio que restabeleceria o fluxo de imigração do Japão para o Brasil. O jornal Eiko, à época um dos principais veículos de comunicação da Igreja Messiânica Mundial no Japão, publicou uma matéria na qual menciona as graças recebidas por uma senhora que frequentava a igreja no Japão e que tinha imigrado para o Brasil. Esta senhora, mesmo não sendo membro da igreja, relatava estar recebendo graças e proteção com a leitura dos ensinamentos de Meishu Sama. Desde que mudara a estrutura e o nome da igreja, Meishu Sama veio preparando todas as bases para dar início ao trabalho de difusão mundial e enviou a reverenda Kyoko Iguchi e o ministro Haruhiko Ajiki aos Estados Unidos, Havaí. A partir daí, inúmeras graças e milagres começam a ser relatados a Meishu Sama, que, entusiasmado, compartilhava com os ministros e membros sua intenção de enviar no futuro próximo missionários a outros países. Assim crescia entre os seus discípulos o desejo de participar diretamente da difusão mundial. Foi imbuída desse sentimento que a jovem Teruko Sato, aos 18 anos de idade, tomou a decisão de emigrar sozinha para o Brasil para difundir o Jorei e a fé messiânica. Chegaram ao Brasil, mais precisamente ao estado do Amazonas, a primeira imagem da luz divina e a fotografia de Meishu Sama para o altar, a primeira imagem da luz divina e a fotografia de Meishu Sama para o altar, entregues a ela por orientação do próprio Meishu Sama. Ela trouxe igualmente 10 oikari para serem outorgados às pessoas que desejassem tornar-se ministrantes do Jorei. Após a ascensão de Meishu Sama ao mundo divino, chega ao Brasil o ministro Nobuhiko Shoda e o jovem missionário Minoru Takahashi. Dessa forma, iniciaram-se efetivamente as atividades de difusão e em pouco mais de um mês, no dia 15 de setembro, foi realizada a primeira outorga de oikari em terras brasileiras à família do senhor Otsu Baba, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Devido às limitações de idioma, as atividades de difusão se concentraram nos estados de São Paulo e do Paraná, onde havia muitos imigrantes japoneses. Posteriormente, com a expansão da obra divina, outros jovens missionários foram enviados ao Brasil. Graças aos maravilhosos e incontáveis milagres, segundo eles, do Jorei, rapidamente a fé messiânica começou a conquistar adeptos no Brasil e em 1962 já contava 1.315 ministrantes do Jorei. Desta forma, para dar suporte e implementar o trabalho de difusão, chega ao Brasil a primeira turma de jovens missionários preparados e enviados pela sede geral da Igreja no Japão. Nos últimos 20 anos, alicerçada no trabalho dos pioneiros, a Igreja Messiânica vem se expandindo fortemente não só no Brasil, como no mundo inteiro. Hoje, como resultado da dedicação, existem no Brasil mais de 500 unidades religiosas, onde diariamente os messiânicos dedicam, aprimoram e se empenham na prática do amor altruísta, servindo à felicidade das pessoas. Ao longo dos anos, muitos projetos e iniciativas já foram premiados pelo seu teor de inovação e comprometimento com o bem-estar da sociedade. Para a Fundação
tão importante quanto o trabalho desenvolvido são os frutos colhidos com suas ações, que apontam resultados significativos e capazes de transformar vidas. Seguindo o exemplo da natureza, em que tudo se desenvolve a partir de uma pequena forma ou de um pequeno modelo, Meishu Sama iniciou em 1945 no Japão, com a colaboração de membros de sua época, a construção de protótipos do paraíso terrestre, os quais chamou de solos sagrados. Estes locais caracterizam-se pela harmonia entre a beleza natural e a criada pelo ser humano. O objetivo de Meishu Sama era deixar para a humanidade a base para a construção de um mundo ideal, consubstanciado na verdade, no bem e no belo, e estabeleceu 3 protótipos localizados nas cidades de Hakone, Atami e Kyoto, no Japão, objetivando que a partir deles outros modelos pudessem ser construídos ao redor do mundo. O solo sagrado de Guarapiranga foi o primeiro a ser construído fora do Japão e foi inaugurado em novembro de 1995, inaugurado às margens da represa Guarapiranga, em São Paulo, capital, em uma área de 327.500 metros quadrados. O local preza pela preservação ambiental e, assim como os modelos criados por Meishu Sama, ele alia sua beleza natural à beleza das construções, caminhos e jardins desenvolvidos pelo ser humano. O templo, com sua torre de 71 metros e anel sustentado por 16 pilares de 18 metros de altura, chama a atenção dos visitantes por sua simplicidade e, ao mesmo tempo, sua grandeza. No solo sagrado, a sua paz às pessoas proporcionada torna possível ouvir os sons da natureza, dos pássaros e demais animais silvestres que têm o local como sua morada. Lá é possível sentir a pulsação da vida e se conectar com o divino, enquanto se passeia pelos belos caminhos floridos e pelos cursos e quedas d'água. Mensalmente, milhares de voluntários, a maioria messiânicos, vindos de várias regiões do Brasil, dedicam-se por meio de grupos para manterem a limpeza, a harmonia e a beleza do local, impregnando-o de amor e gratidão sincera. Todas as despesas de manutenção são provenientes dos donativos dos messiânicos, proporcionando assim às demais pessoas que também possam se sentir tocadas pela grandeza do lugar, inspirando-se em dar continuidade à sua proposta de paraíso em seus lares e demais ambientes onde se encontrem. A Igreja Messiânica Mundial cria e difunde uma cultura espiritual em interação com o desenvolvimento de cultura material, tendo por finalidade o advento do paraíso terrestre. Não há dúvida de que o paraíso terrestre é uma expressão que se refere ao mundo ideal, onde não existem doenças, pobreza e conflitos. O mundo de Miroku, anunciado por Buda Sakyamuni, a chegada do reino dos céus, profetizada por Jesus Cristo, o mundo de serenidade e paz, proclamado por Nichiren, e o pedestal de néctar, idealizado pela igreja Tenrikyo, tem o mesmo significado do paraíso terrestre que eles proclamam. Entretanto, a diferença é a questão do tempo, que não foi anunciada por nenhum dos fundadores. Por meio da iluminação espiritual, intui que esse tempo está muito próximo. E o que significa? Que é iminente o momento da destruição da lei búdica prevista por Buda e do fim do mundo ou o juízo final profetizados por Cristo. Seria uma felicidade se o paraíso terrestre pudesse ser estabelecido sem que nada precisasse ser mudado. Contudo, como se trata da construção de um mundo novo, ideal, é indispensável que se faça uma prestação de contas do velho mundo. E como na construção de uma casa nova, quando se fazem necessárias a demolição da casa velha e a limpeza do terreno. Naturalmente, existirão muitas coisas úteis da casa velha que serão poupadas. Esta seleção seria feita por Deus. Portanto, para que o ser humano seja preservado, eles dizem ser necessário que ele se torne útil para o novo mundo. Dessa forma, poderá ultrapassar facilmente a grande fase de mudança, e isso significa ser aprovado no exame divino. Segundo os messiânicos, as qualificações para ultrapassar essa fase de grande transição do mundo são: ser saudável, livre de doenças,
estar liberto dos sofrimentos da pobreza e amar a paz e ter aversão ao conflito, ou seja, ser uma pessoa capaz de viver em um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Para eles, Deus não só resguardaria aquele que tiverem essas 3 grandes qualificações, como também se utilizaria deles como pessoas capacitadas para um mundo que irá surgir. Certamente, eles creem que não há discordância entre os desígnios de Deus e os ideais do ser humano. Existiria então uma maneira para obter essas 3 qualificações? Na religião deles, eles se empenham para ensinar e conduzir as pessoas a adquirir tais qualificações, bem como transmitir-lhes as bênçãos de Deus. Bem, pessoal, foi um resumo bem resumido, porque é muito difícil encontrar conteúdo sobre essa igreja messiânica. Este conteúdo foi conteúdo oficial do site da igreja. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.